Ela perdeu o filho há 2 anos. Numa noite gelada, uma criança misteriosa bate à sua porta, encharcada, segurando um desenho idêntico aos que seu filho fazia. Segredos inquietantes começam a surgir quando o pequeno visitante escreve: "Eu sei onde ele está." Uma jornada de fé e esperança se inicia, revelando verdades que mudarão suas vidas para sempre. Prepare seu coração para uma história de amor materno que supera todos os limites. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A noite caía pesada sobre Petrópolis, aquela cidade serrana onde as casas de arquitetura germânica pareciam contar histórias de tempos esquecidos. A chuva desenhava trilhas nas janelas embaçadas do apartamento de Helena, uma renomada psicóloga infantil que, aos 35 anos, carregava nos ombros o peso de uma busca que parecia não ter fim. 2 estações se passaram desde que Miguel, seu único filho, desaparecera sem deixar rastros além de um desenho inacabado sobre a mesa da cozinha. 2 anos de perguntas sem respostas, de olhares compassivos que já não conseguiam disfarçar a piedade, de dias contados em suspiros e noites afogadas em lágrimas silenciosas. Helena mantinha o apartamento exatamente como estava, no dia em que Miguel desapareceu. Os brinquedos organizados metodicamente na estante. O copo com dinossauros coloridos sempre com água fresca. A cama feita com o cobertor de astronautas que ele tanto amava. Alguns chamavam isso de negação. Ela preferia chamar de esperança. Aquela chama teimosa que se recusava a apagar, mesmo quando todos ao seu redor já haviam desistido. O relógio da sala marcava 9 horas quando as batidas na porta cortaram o silêncio. Não eram batidas comuns, daquelas educadas que anunciam visitas esperadas. Eram batidas urgentes, quase desesperadas, como se quem estivesse do outro lado lutasse contra o tempo. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, aquele tipo de pressentimento que a ciência não explica, mas que as avós de Petrópolis conheciam bem. Um aviso do destino. Ao abrir a porta, o tempo pareceu congelar. Uma criança de aproximadamente 7 anos, encharcada pela chuva inclemente, tremia como uma folha ao vento. Seus olhos, grandes e expressivos, pareciam guardar segredos antigos demais para alguém tão jovem. Mas foi o que a criança segurava, entre os dedos pequenos e gelados, que fez o coração de Helena falhar uma batida. Um desenho, aparentemente feito às pressas, mas inconfundivelmente no mesmo estilo que Miguel desenhava. Árvores com rostos sorridentes e pássaros com asas, desproporcionalmente grandes. "Quem é você, pequeno?" Helena perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura da criança. O menino, pois agora ela podia ver que era um menino, apenas apertou o desenho contra o peito e permaneceu em silêncio. Seus olhos, contudo, falavam volumes. Helena sabia que deveria ligar para as autoridades, seguir os protocolos, agir como a profissional que era. Mas algo na expressão daquela criança a transportou imediatamente para o lugar que ocupava não como psicóloga, mas como mãe. Sem hesitar, abriu mais a porta. "Entre, vamos te secar e aquecer. Depois pensamos no resto." Há decisões que mudam nossas vidas em instantes, escolhas que, quando olhamos para trás, percebemos que foram o exato momento em que tudo mudou. Para Helena, acolher aquela criança misteriosa foi uma dessas escolhas. Nos dias que se seguiram, o menino, que continuava sem falar, instalou-se na rotina de Helena como se sempre tivesse feito parte dela. Com gestos pacientes, ela descobriu que ele gostava de chocolate quente com canela, exatamente como Miguel. Observou com um misto de espanto e receio como ele organizava os blocos de montar em padrões idênticos aos que seu filho criava. E, mais perturbador ainda, como ele se dirigia instintivamente ao quarto de Miguel, sentando-se na cama com a naturalidade de quem retorna a um lugar familiar. Helena caminhava por uma linha tênue. Como psicóloga, sabia sobre o perigo da projeção, de enxergar no menino misterioso apenas o que seu coração desesperado queria ver. Como mãe,
Sentia-se incapaz de ignorar as coincidências que se acumulavam dia após dia. Na primeira semana, enquanto preparava o café da manhã, panquecas com calda de bordo, outro favorito de Miguel, Helena congelou ao ver o recado, na geladeira. Com ímãs coloridos, exatamente os mesmos que seu filho usava para deixar recadinhos para ela, estava escrito em letra infantil e trêmula: "Eu sei onde ele está." O prato que segurava escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão da cozinha. O barulho atraiu o menino, que entrou descalço, parando cuidadosamente antes dos cacos espalhados. Quando Helena, recuperando-se do choque, questionou sobre o recado, o pequeno visitante apenas sorriu. Um sorriso que não pertencia a uma criança de 7 anos. Um sorriso antigo, sábio, quase como se ele tivesse vivido muitas vidas antes desta. "Quem é você?" Helena perguntou novamente, desta vez com a voz embargada pela emoção contida. "Por favor, me diga. Você conhece meu filho? Você sabe onde está o Miguel?" O menino apenas pegou um dos ímãs que havia caído e colocou-o de volta na geladeira, formando uma seta que apontava para as montanhas que se erguiam majestosas além da janela da cozinha. A partir dali, o inverno de Petrópolis pareceu endurecer, como se a própria natureza estivesse conspirando para manter Helena e o menino misterioso isolados naquele apartamento cheio de memórias. Nevascas incomuns para a região fechavam estradas. O telefone frequentemente ficava mudo devido aos cabos congelados. E Helena, que antes vivia em função de encontrar Miguel, agora dividia sua missão entre decifrar os enigmas do pequeno visitante e protegê-lo de um mundo que certamente faria perguntas para as quais ela não tinha respostas. As autoridades, é claro, eventualmente apareceram. Mariana, uma assistente social de traços severos e olhar desconfiado, foi designada para o caso após um vizinho bem-intencionado reportar a presença da criança misteriosa. "Doutora Helena", Mariana disse durante sua primeira visita, seu tom profissional mal disfarçando a desaprovação. "Compreendo sua situação, mas não podemos ignorar os protocolos. Esta criança precisa ser registrada, identificada e eventualmente colocada em um lar adequado enquanto buscamos sua família." Helena sentiu o coração apertar. Perder o menino agora seria como perder Miguel novamente. "Ele está bem aqui comigo", respondeu, mais defensivamente do que pretendia. "Sou psicóloga infantil. Estou qualificada para cuidar dele enquanto descobrimos sua origem." Além disso, hesitou por um momento, pesando suas próximas palavras. "Acredito que ele possa ter informações sobre meu filho." O olhar que Mariana lhe lançou estava carregado de uma piedade que Helena conhecia bem demais. O mesmo olhar que recebia dos amigos, da família, até mesmo dos policiais que há muito haviam arquivado o caso de Miguel na gaveta das causas perdidas. "Helena." Mariana abandonou o título profissional, sua voz suavizando-se. "Sei que é difícil aceitar, mas projetar suas esperanças nesta criança não vai trazer seu filho de volta. Este menino precisa de ajuda profissional, não de expectativas impossíveis de serem cumpridas." Antes que Helena pudesse responder, o menino misterioso apareceu na porta da sala, carregando algo que fez ambas as mulheres silenciarem. O velho xadrez de madeira entalhada que pertencia ao avô de Miguel, um objeto que Helena mantinha guardado no fundo do armário do quarto do filho, um objeto que o menino não teria como saber que existia. Com movimentos deliberadamente lentos, a criança dispôs as peças no tabuleiro, mas não de forma convencional. Ele criou um padrão, um caminho que serpenteava do centro até a borda, terminando com o rei branco posicionado precisamente na direção das montanhas visíveis pela janela. Naquela noite, após Mariana partir com a promessa, ou ameaça, de retornar em breve, Helena sentou-se ao lado do menino enquanto ele finalmente dormia, exausto após o dia tenso. À luz suave do abajur, ela estudou seus traços delicados, procurando alguma pista, alguma conexão tangível além das estranhas coincidências que se acumulavam. "Quem enviou você até mim?"
sussurrou, mais para si mesma que para o menino, adormecido. O que você sabe sobre o meu Miguel? Como se respondesse em seus sonhos, o menino virou-se, murmurando palavras incompreensíveis, exceto por uma frase que fez Helena prender a respiração. Recanto dos Anjos. A manhã seguinte trouxe consigo o Festival de Inverno, uma tradição antiga em Petrópolis, quando a comunidade de descendentes alemães celebrava com danças típicas, comidas tradicionais e rituais que remontavam a tempos antigos. Helena havia evitado as festividades desde o desaparecimento de Miguel. A última vez que participara fora justamente com o filho, dias antes de perdê-lo. Algo, contudo, a impelia a ir desta vez. Talvez fosse o brilho nos olhos do menino quando viu os cartazes coloridos espalhados pela cidade durante sua última ida ao mercado. Ou talvez fosse aquela intuição que parecia guiá-la desde a chegada do pequeno visitante. A praça central estava transformada. Lanternas coloridas pendiam entre as árvores centenárias. O aroma de especiarias e quitutes típicos preenchia o ar frio da serra. Músicos trajados com roupas tradicionais tocavam melodias alegres enquanto casais dançavam animadamente. Helena segurava firmemente a mão do menino, temerosa de perdê-lo na multidão. Seus olhos, contudo, não conseguiam deixar de vasculhar cada rosto, cada criança que passava. Um hábito que desenvolvera nos últimos 2 anos, sempre procurando, sempre esperando encontrar Miguel entre estranhos. Foi durante a apresentação do coral infantil que aconteceu. As crianças, vestidas com trajes típicos, entoavam uma canção tradicional quando subitamente o menino misterioso soltou-se da mão de Helena. Antes que ela pudesse impedi-lo, ele caminhou decidido até o palco improvisado e, para espanto de todos, especialmente de Helena, começou a cantar. Não era a música do coral. Era uma canção de ninar, uma melodia que a mãe de Helena havia criado especialmente para Miguel, uma canção que ninguém além dela, do filho e da avó já falecida conheciam. A voz do menino, clara e cristalina, ergueu-se acima dos murmúrios surpresos da plateia. Era a primeira vez que Helena o ouvia falar, ou, neste caso, cantar. E cada nota era como uma faca em seu coração, cada palavra uma confirmação do que ela já suspeitava, mas temia admitir. Este menino, de alguma forma, conhecia Miguel. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena quando o menino terminou a canção. Por um momento, o festival inteiro pareceu congelado no tempo, como se todos os presentes tivessem sido tocados pela estranha magia daquele momento. Foi Dona Gertrudes, a anciã mais respeitada de Petrópolis, conhecida por suas habilidades como rezadeira e guardiã das tradições locais, quem quebrou o silêncio. Com passos lentos, mas decididos, apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada, ela aproximou-se do menino. Há quanto tempo não ouvimos a canção das crianças guia, disse, sua voz antiga como as próprias montanhas. Seus olhos, embaçados, pela idade mas ainda perspicazes, alternavam-se entre o menino e Helena. Os antigos acreditavam que quando uma família é separada injustamente, o universo envia um guia para reunir o que foi partido. Murmúrios percorreram a multidão. Helena conhecia as superstições locais, as histórias que as avós contavam durante as noites frias de inverno, mas nunca lhes dera muito crédito. Agora, contudo, com o coração martelando contra o peito, ela se perguntava se havia mais verdade naquelas lendas do que sua mente racional de psicóloga estava disposta a admitir. O menino virou-se para Helena e, pela primeira vez desde sua chegada, falou diretamente com ela. Recanto dos Anjos. É lá que ele espera por você. A multidão ao redor parecia ter desaparecido. Para Helena, naquele momento, existiam apenas ela e o menino, conectados por um fio invisível de destino. Onde fica este lugar? Perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dele, suas mãos tremendo ao segurar os ombros pequenos. Por favor, me diga, como posso encontrar o Miguel? Mas o momento de clareza havia passado. O menino voltou ao seu silêncio habitual,
embora seus olhos continuassem a transmitir aquela mensagem muda que Helena ainda lutava para decifrar completamente. Foi Dona Gertrudes quem respondeu: Recanto dos Anjos não é um lugar que se encontra em mapas, minha filha. É um lugar que encontra você quando chega a hora certa. Nos dias que se seguiram, Helena mergulhou em uma busca frenética por qualquer informação sobre o misterioso Recanto dos Anjos. Consultou registros antigos da cidade, perguntou a moradores idosos, vasculhou arquivos históricos na biblioteca municipal. Tudo em vão. Era como se o lugar existisse apenas nas lendas, ou na imaginação de um menino que, apesar dos momentos de lucidez surpreendente, continuava sendo uma criança perdida e possivelmente traumatizada. As visitas de Mariana tornaram-se mais frequentes e tensas. A assistente social, determinada a fazer cumprir os protocolos, pressionava cada vez mais para que o menino fosse transferido para uma instituição apropriada. Helena resistia com igual determinação. Esta criança é minha única conexão com Miguel, argumentou durante uma visita particularmente tensa. Você não entende o que é perder um filho, Mariana. Não entende o que é viver com esse vazio, essa incerteza que corrói a alma. Para sua surpresa, viu os olhos da assistente social encherem-se de lágrimas. Entendo mais do que você imagina, Helena. Mariana respondeu, sua voz subitamente despida do tom profissional. Meu filho, Tiago, desapareceu há 15 anos. Nunca o encontrei. É por isso que faço este trabalho. É por isso que me preocupo tanto com você e com este menino. Esta revelação mudou tudo. De adversárias, as duas mulheres tornaram-se confidentes, unidas pela dor que só quem perdeu um filho pode compreender. Houve um tempo, continuou Mariana, aceitando a xícara de chá que Helena lhe oferecia com mãos trêmulas, em que eu também agarrei-me a qualquer esperança, qualquer sinal. Segui pistas que não levavam a lugar algum. Acreditei em histórias que eram apenas isso. Histórias. E você desistiu? Helena perguntou, temendo a resposta. Mariana olhou pela janela para as montanhas que pareciam guardar tantos segredos. Não, respondeu finalmente. Apenas aprendi a distinguir entre esperança e ilusão. Aprendi que, algumas vezes, o melhor que podemos fazer é aceitar o que não podemos mudar e ajudar outros a não passarem pelo mesmo sofrimento. Mas e se houver uma chance real? Helena insistiu. E se este menino realmente souber onde está o Miguel? Não posso ignorar isso, Mariana. Não posso simplesmente desistir quando sinto que estou tão perto. Antes que Mariana pudesse responder, uma tempestade repentina, comum naquela região serrana durante o inverno, desabou. Sobre Petrópolis, a eletricidade foi cortada, mergulhando o apartamento na penumbra. Helena acendeu velas, seu rosto adquirindo contornos fantasmagóricos à luz trêmula. Foi nesse cenário quase místico que o menino, que estivera quieto no mimosima quarto de Miguel durante toda a conversa, apareceu na porta da sala. Seus olhos refletiam as chamas das velas de uma maneira que fez ambas as mulheres estremecerem. O recanto fica onde o sol beija primeiro as montanhas, disse ele, sua voz infantil carregando uma certeza que contradizia sua idade. Onde as 3 pedras grandes formam um portal natural, onde o rio faz uma curva perfeita antes de descer para a cidade. Helena e Mariana trocaram olhares atônitos. Você conhece esse lugar? Helena perguntou à assistente social. Mariana hesitou, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. Há rumores, histórias sobre uma comunidade isolada nas montanhas. Algumas pessoas dizem que é um refúgio para crianças especiais. Outras falam que é um culto. Nunca dei crédito a essas histórias, mas... Mas o quê? Pressionou Helena, sentindo que estavam à beira de uma revelação crucial. Mas alguns detalhes que este menino mencionou. As 3 pedras formando um portal, o rio que faz a curva. São específicos demais para serem coincidência. Mariana olhou para o menino com novos olhos. Como você sabe disso, pequeno? O menino não respondeu diretamente. Em vez disso, dirigiu-se ao quarto de Miguel novamente, retornando minutos depois com a mochila que trazia quando apareceu à porta de Helena. De dentro dela,
retirou algo que fez Helena levar as mãos à boca para abafar um grito. Um amuleto de proteção feito de pedras locais, idêntico ao que ela havia dado a Miguel no dia do seu aniversário de 7 anos. Ele guardou, disse o menino simplesmente, e mandou de volta para você, para que soubesse que está bem. A tempestade lá fora parecia insignificante comparada à tempestade de emoções que tomava conta de Helena. Perguntas atropelavam-se em sua mente. Como este menino obteve o amuleto? Miguel realmente estava vivo? Por que não voltara para casa? Quem ou o que era o Recanto dos Anjos? Foi Mariana quem trouxe um pouco de ordem ao caos. Amanhã, disse ela, com a determinação de quem finalmente encontra um propósito após anos de busca. Vamos encontrar este lugar, juntas. Na manhã seguinte, o mundo parecia lavado pela tempestade da noite anterior. O céu ostentava um azul cristalino que só se vê nas montanhas após uma boa chuva. Helena, Mariana e o menino misterioso preparavam-se para uma jornada que poderia mudar suas vidas para sempre. Dona Gertrudes apareceu à porta do apartamento antes mesmo que partissem, como se tivesse sido convocada por forças que transcendiam o entendimento comum. Sabia que este dia chegaria, disse a anciã, entregando a Helena um pequeno embrulho de tecido. Quando chegarem ao recanto, mostrem isto. Eles entenderão que vocês vêm em paz. Dentro do embrulho, havia uma pequena escultura de madeira representando uma criança com asas. Um anjo menino, cujos traços lembravam vagamente os de Miguel. Como você... Helena começou a perguntar, mas Dona Gertrudes apenas sorriu aquele sorriso enigmático que carregava o peso de segredos antigos. Há mais conexões entre céu e terra do que sonha nossa vã filosofia, minha filha. Agora vão, e que os anjos guiem seus passos. A subida pelas montanhas foi árdua. Trilhas que pareciam bem demarcadas subitamente desapareciam, forçando-os a improvisar caminhos entre a vegetação densa. O menino, contudo, avançava com a confiança de quem conhece cada pedra, cada árvore, cada curva do terreno. Após horas de caminhada, quando Helena e Mariana já sentiam o cansaço pesar sobre seus corpos, chegaram a uma clareira natural onde 3 enormes rochas formavam um arco natural. Exatamente como o menino havia descrito. Abaixo, um rio serpenteava entre as árvores, fazendo uma curva perfeita antes de descer rumo ao vale onde Petrópolis repousava. É aqui, disse o menino, sua voz misturando-se ao som da água corrente. Helena sentiu o coração acelerar. Estavam tão perto agora, tão perto que quase podia sentir a presença de Miguel, como se o filho estivesse a apenas alguns passos de distância. Mas a clareira parecia vazia. Não havia sinal de habitação humana, nenhuma indicação de que existisse uma comunidade por perto. Tem certeza? Perguntou Mariana, não conseguindo esconder o ceticismo em sua voz. Não vejo nada além de árvores e rochas. O menino não respondeu. Em vez disso, caminhou decidido até o centro da clareira, onde uma pedra plana emergia do solo como uma mesa natural. Sobre ela, depositou o amuleto que pertencera a Miguel. Por um momento, nada aconteceu. Apenas o vento entre as folhas e o murmúrio distante do rio quebravam o silêncio. E então, tão suavemente que Helena pensou ter imaginado, o som de uma flauta rústica chegou aos seus ouvidos. Uma melodia simples, quase infantil, que parecia vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Como respondendo a um chamado ancestral, o menino começou a cantar novamente aquela canção de ninar, sua voz clara harmonizando-se perfeitamente com a misteriosa flauta. Foi quando a ilusão se desfez. O que antes parecia ser apenas uma parede de rocha coberta de musgo e trepadeiras, revelou-se como uma entrada habilmente camuflada. E dessa entrada emergiu uma figura que fez Helena prender a respiração. Uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em uma longa trança, vestida com roupas simples mas impecavelmente limpas. Em seus olhos, Helena reconheceu imediatamente a mesma sabedoria antiga que via nos olhos do menino misterioso. Vocês demoraram mais do que esperávamos, disse a mulher,
seu português carregando um leve sotaque que Helena não conseguiu identificar. Seus olhos fixaram-se no embrulho que Helena ainda segurava. Vejo que Gertrudes finalmente decidiu que era a hora. "Quem é você?" perguntou Helena, sua voz tremendo ligeiramente. "Onde está meu filho?" A mulher fez um gesto abrangente, convidando-as a segui-la. "Meu nome é Constança. Sou a guardiã do Recanto dos Anjos. E quanto ao seu filho, Helena?" O uso de seu nome sem que ela o tivesse mencionado não passou despercebido. "Ele está aqui, seguro e bem. Mas há muito que você precisa entender antes de vê-lo." O interior da montanha revelou-se como um mundo à parte. Túneis naturais, ampliados e reforçados por trabalho humano, levavam a câmaras espaçosas, onde a luz natural entrava por aberturas estrategicamente posicionadas no teto rochoso. O ar era surpreendentemente fresco e agradável, perfumado com ervas secas que pendiam em feixes das paredes. À medida que avançavam mais fundo neste mundo subterrâneo, Helena e Mariana vislumbravam sinais de uma comunidade próspera. Hortas, internas iluminadas por engenhosos sistemas de espelhos, que direcionavam a luz solar. Oficinas onde artesãos trabalhavam com madeira, tecido e pedra. Salas de aula improvisadas onde crianças de várias idades estudavam sob a supervisão de adultos atentos. Crianças. Havia tantas delas. Algumas olhavam para os visitantes com curiosidade aberta, outras com desconfiança. Algumas pareciam completamente alheias à sua presença, absortas em seus próprios mundos. "O que é este lugar?" perguntou Mariana, seu tom profissional não conseguindo mascarar o assombro. "Quem? São todas estas crianças?" Constança guiou-as até uma sala circular, onde uma mesa rústica estava posta com chá e alimentos simples, mas apetitosos. "O recanto existe há gerações", explicou enquanto servia o chá em xícaras de cerâmica artesanal. "Foi fundado por aqueles que acreditavam que certas crianças especiais, sensíveis demais para o mundo lá fora, precisavam de um refúgio onde seus dons pudessem florescer sem as pressões e julgamentos da sociedade comum." "Dons?" questionou Helena. "Que tipo de dons?" O menino misterioso, que até então mantivera-se quieto, sentou-se ao lado de Constança, como se aquele fosse seu lugar natural. "Antônio", disse Constança, acariciando gentilmente os cabelos. "O menino é um encontrador. Ele sente os laços familiares quebrados e pode encontrar o caminho para reuni-los novamente. É um dom raro, mesmo entre nós." Helena sentiu uma pontada de decepção ao perceber que o menino, Antônio, agora, sabia. Tinha um nome, uma identidade, uma história que não se conectava diretamente com a de Miguel. Parte dela havia começado a acreditar que ele poderia ser, de alguma forma miraculosa, seu próprio filho transformado ou disfarçado. "E Miguel?" perguntou, incapaz de conter a ansiedade por mais um segundo. "Por que ele está aqui? Ele não desapareceu, não é? Ele foi levado." A acusação pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Constança não negou. "Seu filho possui um dom extraordinário, Helena. Algo que nem você, com todo o seu amor e dedicação, poderia compreender. Completamente. Miguel tem a capacidade de acalmar mentes perturbadas através da música. Ele consegue, literalmente, tocar as almas feridas e trazer-lhes paz." As palavras atingiram Helena como um soco. Miguel sempre tivera uma afinidade especial com música. É verdade. Desde muito pequeno demonstrava uma sensibilidade musical incomum. Mas daí a dizer que possuía algum tipo de dom sobrenatural. Isso é absurdo. Helena sentiu a raiva crescer dentro de si. "Vocês sequestraram meu filho por causa de uma superstição. Ele é apenas uma criança talentosa, como milhares de outras." "Não." A voz de Constança permaneceu calma, mas firme. "Ele é muito mais do que isso. E não fui eu quem o trouxe para cá, Helena. Foi seu próprio pai quem o enviou." O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Seu pai, o homem pragmático e cético que sempre ridicularizara as superstições locais?
O médico respeitado que dedicara a vida à ciência e à razão, era impossível. Meu pai morreu meses antes do desaparecimento de Miguel, disse, agarrando-se a este fato como a uma tábua de salvação. E ele jamais acreditaria nessas fantasias. Em resposta, Constança levantou-se e dirigiu-se a uma estante entalhada na própria rocha da parede. De lá, retirou um velho álbum de fotografias encadernado em couro. Seu pai conhecia o recanto muito antes de você nascer, Helena, disse, abrindo o álbum em uma página específica. Na verdade, ele foi um de nós. A fotografia amarelada pelo tempo mostrava um grupo de jovens em frente ao mesmo portal de pedra que haviam atravessado para chegar ali. E entre eles, inconfundível apesar da juventude, estava o pai de Helena, abraçado a uma jovem que ela reconheceu como uma versão mais jovem de Constança. Isso não pode ser verdade, murmurou, mas as evidências estavam diante de seus olhos. Por que ele nunca me contou? Por que esconder isso de mim? Seu pai escolheu um caminho diferente, explicou Constança. Decidiu viver no mundo lá fora, usar a medicina convencional para ajudar as pessoas. Respeitamos sua escolha, como respeitamos todas as escolhas. Mas quando percebeu que seu neto possuía um dom que não poderia florescer completamente no ambiente limitado da cidade, ele fez arranjos, antes de morrer, para que Miguel fosse trazido ao recanto, quando chegasse o momento certo. Helena sentiu, como se o chão desaparecesse sob seus pés. Todo seu mundo, todas suas certezas desmoronavam diante desta revelação. Seu pai, o homem que mais admirara, havia planejado o desaparecimento de seu filho, havia conspirado às suas costas para afastar Miguel dela. Por que não me contar? Perguntou, lágrimas de raiva e confusão escorrendo por seu rosto. Por que me deixar sofrendo por 2 anos, pensando que meu filho poderia estar morto? Que tipo de crueldade é essa? Não foi crueldade, Helena. A voz de Constança suavizou-se. Foi proteção. Seu pai sabia que você jamais permitiria que Miguel viesse para cá voluntariamente. E também sabia que se você soubesse a verdade imediatamente, faria de tudo para levá-lo de volta. Mesmo que isso significasse expor o recanto ao mundo exterior. Um mundo que não compreenderia o que fazemos aqui, que poderia destruir este refúgio que existe há gerações. E por que agora? Interveio Mariana, que acompanhava a conversa em silêncio até então. Por que permitir que Helena encontre o filho agora? Constança voltou seus olhos para Antônio, que permanecia silencioso, mas atento a cada palavra, porque Antônio nos mostrou que era a hora. Porque Miguel está pronto e voltou-se para Helena. Porque você também está pronta, Helena. Pronta para quê? Para compreender, para aceitar, para fazer a escolha mais difícil que uma mãe pode fazer. Decidir o que é melhor para seu filho, mesmo que isso signifique abrir mão do que você mais deseja. Helena levantou-se, incapaz de continuar sentada enquanto seu mundo virava de cabeça para baixo. Quero ver meu filho. Agora. Constança assentiu, como se esperasse exatamente esta reação. Ele está na câmara de música. Antônio o levará até lá. Ela fez uma pausa significativa. Mas preciso avisá-la, Helena. Miguel passou por um ritual de purificação de memórias quando chegou ao recanto. Foi necessário para que pudesse adaptar-se plenamente à nossa vida, para que os laços com o mundo exterior não interferissem no desenvolvimento de seus dons. O que você está dizendo? Helena sentiu um frio na espinha. Estou dizendo que ele pode não reconhecê-la completamente, não de imediato. Palavras atingiram Helena como um golpe físico. A ideia de que seu próprio filho pudesse olhá-la como a uma estranha era quase insuportável. Antônio levantou-se e estendeu a mão para Helena, seus olhos transmitindo uma compreensão que parecia muito além de seus poucos anos. Ele vai lembrar, disse o menino, sua voz pequena, mas cheia de certeza. No coração, ele nunca esqueceu. O caminho até a câmara de música pareceu durar uma eternidade. Helena sentia cada batida de seu coração como um tambor, anunciando uma tempestade iminente. Mariana seguia alguns passos atrás,
respeitando o momento, mas presente caso fosse necessária. Finalmente Antônio parou diante de uma abertura coberta por cortinas leves, de onde emanava uma música suave. Uma melodia simples tocada em um instrumento de cordas que Helena não conseguiu identificar. O menino afastou a cortina, revelando um espaço circular iluminado por velas e lâmpadas de óleo. No centro, sentado em uma almofada rústica, estava Miguel. Seus cabelos haviam crescido, agora emoldurando um rosto que parecia mais maduro do que seus 9 anos justificariam. Em suas mãos, um instrumento semelhante a uma lira, cujas cordas ele dedilhava com uma habilidade que Helena jamais vira antes. Ao redor dele, sentadas em círculo, estavam várias crianças de diferentes idades, todas de olhos fechados, expressões serenas em seus rostos, como se a música de Miguel as transportasse para um lugar de paz absoluta. Helena congelou na entrada, incapaz de dar mais um passo, temerosa de quebrar o encantamento daquele momento, temerosa do momento em que seu filho abriria os olhos e possivelmente a olharia, sem o reconhecimento que ela tanto ansiava ver. Foi Miguel quem sentiu sua presença primeiro. A música parou abruptamente, e os olhos do menino, aqueles mesmos olhos que Helena vira pela primeira vez há 9 anos, quando o segurou nos braços pela primeira vez, abriram-se e fixaram-se diretamente nos dela. Por um momento terrível, não houve nada. Nenhum sinal de reconhecimento. Nenhuma reação além da curiosidade. Então, como nuvens se dissipando após uma tempestade, algo mudou na expressão de Miguel. Não foi um reconhecimento completo. Não foi o grito de "mamãe" que Helena sonhara ouvir durante 2 anos de agonia. Foi mais sutil, um leve franzir de sobrancelhas, uma inclinação quase imperceptível da cabeça, como se ele tentasse lembrar de um sonho distante. "Eu conheço você", disse finalmente, sua voz mais grave do que Helena lembrava, mas ainda assim inequivocamente a voz de seu filho. "Você faz parte das minhas canções." Helena deu um passo à frente, e depois outro, aproximando-se cautelosamente como quem se aproxima de um animal selvagem. "Sim, Miguel", disse, sua voz embargada pelas lágrimas contidas. "Eu faço parte das suas canções, e você faz parte das minhas. Sempre fez." Antônio surgiu ao lado de Miguel, sussurrando algo em seu ouvido. O filho de Helena olhou para o amuleto que o outro menino lhe estendia. O mesmo amuleto que Helena lhe dera anos atrás. O mesmo que Antônio trouxera como prova de sua conexão com o Recanto dos Anjos. "Você deu isso para mim", disse Miguel. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Para me proteger." "Sim", Helena respondeu, ajoelhando-se a uma distância segura. "Para que você soubesse que, não importa onde estivesse, meu amor estaria sempre com você." Miguel estudou o amuleto por um longo momento, seus dedos traçando os contornos das pedras entalhadas. Então, para surpresa de Helena, ele pegou seu instrumento e começou a tocar novamente. Mas, desta vez, a melodia era familiar. Era a canção de ninar que a avó de Helena havia criado, a mesma que Antônio cantara no festival. E enquanto tocava, algo extraordinário acontecia. As outras crianças no círculo, que haviam permanecido silenciosas até então, começaram a cantar junto, como se conhecessem a canção há muito tempo. Suas vozes jovens elevavam-se em harmonia perfeita, transformando a canção de ninar em algo transcendente, quase sagrado. Helena sentiu Mariana aproximar-se por trás, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Ele lembra", sussurrou a assistente social, talvez não com a mente, mas com a alma. Quando a música terminou, Miguel levantou-se e, para a surpresa de todos, caminhou diretamente até Helena. Sem hesitação, estendeu a mão e tocou seu rosto, como se quisesse confirmar que ela era real. "Eu sonhei com você", disse ele. "Muitas vezes. Você estava sempre procurando por algo." "Por mim?" Helena não conseguiu conter as lágrimas. "Sim, Miguel. Sempre por você. Nunca deixei de procurar nem por um dia." E então,
Em um movimento tão natural como o amanhecer após uma longa noite, Miguel abraçou-a. Não com o reconhecimento completo de um filho, mas com a aceitação instintiva de um coração que reconhece outro, mesmo quando a mente não consegue nomear a conexão. Foi neste momento que Helena compreendeu o que Constança quis dizer. A escolha mais difícil não era encontrar Miguel, era decidir o que aconteceria a seguir. Forçá-lo a retornar a uma vida que ele possivelmente não lembrava completamente? Arrancá-lo de um lugar onde seus dons eram valorizados e cultivados? Ou encontrar um meio-termo, um caminho que respeitasse tanto os laços de sangue quanto o propósito que Miguel parecia ter encontrado no recanto? Ao voltar à sala de Constança, deixando Miguel na companhia de Antônio e das outras crianças, Helena sentia-se simultaneamente preenchida e esvaziada. Preenchida pela alegria de ter encontrado seu filho vivo e bem. Esvaziada pelo reconhecimento de que o caminho à frente não seria simples nem fácil. Você tem opções, disse Constança, parecendo ler seus pensamentos. Pode levar Miguel de volta à cidade. Não o impediríamos. Nossos princípios não incluem separar crianças de pais amorosos contra sua vontade. Mas Helena percebeu que havia um mas implícito. Mas o ritual de purificação não pode ser revertido completamente. As memórias retornarão gradualmente, ou talvez nunca. Retornem em sua totalidade. E seu dom pode não encontrar expressão adequada no mundo lá fora, onde a pressão para conformar-se para ser normal pode sufocá-lo. Helena olhou para Mariana, buscando algum conselho, alguma orientação. O que você faria? Perguntou a assistente social. Se fosse seu filho, se fosse Tiago. Mariana pensou por um momento, seu olhar distante, como se estivesse contemplando uma possibilidade que já havia abandonado há muito tempo. Não sei, respondeu honestamente. Parte de mim nunca desistiu de encontrá-lo. Parte de mim quer acreditar que ele esteja em algum lugar como este, seguro, desenvolvendo-se. O que sei é que você tem algo que eu não tive, Helena. Uma escolha. Constança olhava para ambas com uma expressão de compreensão profunda. Existe uma terceira opção, disse suavemente. Uma que não é comum, mas que já aconteceu antes. Uma ponte entre mundos. A proposta de Constança era audaciosa, revolucionária mesmo para os padrões do Recanto dos Anjos. Uma integração gradual entre a comunidade isolada e a cidade. Não uma exposição completa, que poderia trazer curiosos, céticos e possivelmente autoridades que não compreenderiam o propósito do recanto. Mas uma abertura controlada, começando com Miguel. Ele passaria parte de seu tempo com você, Helena, na cidade, reaprendendo a ser seu filho, reconectando-se com a vida que teve, e parte de seu tempo aqui, continuando seu treinamento, ajudando outras crianças através de sua música. Como uma guarda compartilhada? Perguntou Helena, achando o conceito simultaneamente estranho e apropriado. Como uma ponte, corrigiu Constança. Uma conexão entre dois mundos que precisam um do outro mais do que admitem. As semanas seguintes foram de ajustes, negociações e gradualmente de cura. Helena, com a ajuda de Mariana, desenvolveu um plano oficial que explicava o reaparecimento de Miguel sem expor o Recanto dos Anjos. Uma história plausível, envolvendo adoção irregular e recuperação de memória, apoiada por documentos cuidadosamente preparados que satisfariam as autoridades. Miguel dividia seu tempo entre o apartamento de Helena em Petrópolis e o recanto nas montanhas. A cada dia, parecia lembrar-se de mais detalhes de sua vida anterior. Não através de intervenções forçadas ou terapias invasivas, mas através da convivência natural, de retomar rotinas esquecidas, de reconectar-se com espaços e objetos que um dia foram familiares. Antônio, para surpresa de Helena, decidiu ficar. O pequeno encontrador, como Constança o chamava, parecia ter desenvolvido um vínculo especial não apenas com Miguel, mas com a própria Helena. Era como se sua missão, inicialmente apenas a de reunir mãe e filho,
tivesse se expandido para incluir a criação de uma nova família, uma que transcendia laços de sangue. O Festival das Lanternas, tradicional celebração que encerrava o ciclo de inverno em Petrópolis, tornou-se o símbolo desta nova realidade. De acordo com a tradição, as lanternas de papel, quando acesas e liberadas no céu noturno, guiavam almas perdidas de volta para casa. Helena, Miguel e Antônio acenderam juntos uma lanterna especial, maior e mais elaborada que as demais, decorada com símbolos tanto da cidade quanto do Recanto dos Anjos. Quando a soltaram, assistiram em silêncio enquanto ela se elevava no céu estrelado, juntando-se a centenas de outras que transformavam a noite em um rio de luz flutuante. Ela vai guiar outros, não é? Perguntou Miguel, sua voz mesclando a inocência da criança que era com uma sabedoria que desafiava sua idade. Outros que estão perdidos. Helena olhou para seu filho. Realmente olhou para ele, vendo não apenas o menino que perdera e reencontrara, mas o jovem que ele estava se tornando, um que existia confortavelmente entre dois mundos. Sim, respondeu, abraçando-o pelos ombros. E nós também. Ao seu lado, Antônio sorriu aquele sorriso enigmático que Helena agora reconhecia como o sinal de que o pequeno encontrador já estava sentindo novos laços quebrados, novas famílias para reunir. O apartamento que antes fora um museu de memórias dolorosas transformou-se em um espaço vibrante. O quarto de Miguel agora abrigava tanto seus antigos brinquedos quanto novos instrumentos musicais trazidos do recanto. Nas paredes, desenhos que mesclavam técnicas artísticas da cidade com símbolos tradicionais da comunidade das montanhas. O jardim de ervas na varanda, antes mantido apenas como uma lembrança do filho desaparecido, expandiu-se para incluir plantas medicinais ensinadas pela guardiã. E Helena, a psicóloga que um dia definira-se exclusivamente por sua busca, encontrou um novo propósito. Utilizando tanto seu conhecimento profissional quanto as lições aprendidas durante sua jornada, estabeleceu uma clínica especializada em reunificação familiar, um espaço onde pais separados de seus filhos por circunstâncias traumáticas podiam encontrar não apenas apoio psicológico, mas também esperança concreta. Mariana tornou-se sua parceira neste empreendimento, trazendo sua experiência como assistente social e sua própria história pessoal. Juntas, criaram um sistema que trabalhava tanto dentro quanto fora das estruturas oficiais, compreendendo que algumas reunificações não poderiam acontecer através de canais convencionais. E quanto a Antônio, o menino misterioso que aparecera numa noite chuvosa continuava sendo um enigma em muitos sentidos, mas um enigma que agora fazia parte integral da família, trazendo consigo um dom extraordinário, a capacidade de sentir quando outras famílias estavam separadas e precisavam ser reunidas novamente. Em noites tranquilas, quando o vento descia suavemente das montanhas trazendo consigo o aroma de pinheiros e o distante som de flautas do recanto, Helena muitas vezes encontrava-se na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade abaixo e as sombras das montanhas acima. Dois mundos, antes separados por desconfiança e incompreensão, agora conectados por uma ponte delicada mas resistente. Uma ponte construída por uma mãe que nunca desistiu, um filho com o dom de curar através da música, e uma criança misteriosa que apareceu exatamente quando era mais necessária. E se às vezes, em momentos particularmente quietos, Helena percebia presenças que não podiam ser explicadas pela ciência que uma vez fora seu único guia. Sombras gentis que pareciam velar o sono das crianças, sussurros que lembravam a voz de seu pai entre as folhas do jardim. Bem, havia aprendido que alguns mistérios não precisavam ser desvendados para serem verdadeiros, pois, no fim, a lição mais profunda que o Recanto dos Anjos lhe ensinara não fora sobre dons sobrenaturais ou comunidades secretas nas montanhas. Fora sobre o poder transformador da esperança, aquela chama teimosa que se recusa a apagar, mesmo quando todos ao redor já desistiram. Aquela luz interna que, como as lanternas do festival,
pode guiar almas perdidas de volta para casa. Não importa quão longa ou escura seja a noite.